Olá, seja muito bem-vinda ao Identidade Elas, um espaço criado para dar voz a histórias reais, histórias de mulheres que carregam força, fé, desafios e recomeços. Aqui a gente acredita que toda mulher tem uma identidade construída por vivências que merecem ser compartilhadas, não apenas para serem ouvidas, mas para inspirar outras vidas. O Identidade Elas só acontece porque existem marcas que acreditam nesse propósito. Meu muito obrigada a cada parceira por acreditar nesse projeto e caminhar junto comigo. Para conhecer cada uma delas que está me ajudando a tornar esse projeto real, é só visitar o nosso perfil no Instagram. Essa temporada tem o patrocínio oficial do Instituto Mariana Vogel, que escolheu apoiar histórias reais e fazer parte de algo que impacta vidas. Eu sou Emeline e hoje você vai conhecer uma história que pode tocar o seu coração de uma forma muito especial. Vamos lá? Hoje nós vamos conhecer a história da Rosilene, que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração e de alguma forma vai fortalecer e inspirar muitas mulheres que podem estar passando ou terem passado pelo que ela passou. Quero te agradecer por você ter topado vir, se abrir, contar a sua história. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. E eu queria começar pedindo para você falar quem é a Rosilene. Por nada, estar aqui é um prazer. Eu sou Rosilene, eu sou servidora pública, sou casada com o Ledson, sou mãe da Letícia, da Liz e de 2 estrelinhas. Eu sempre pergunto para as entrevistadas se maternidade sempre foi um sonho para você. Quando você era pequena, você pensava, você idealizava, quero ter uma menina, quero ter um menino ou não? Não imaginava ser mãe quando adolescente ainda, não fazia parte dos meus planos, nem mesmo o casamento. Só veio mesmo depois que comecei a namorar e me senti com vontade de construir uma família. E aí, em junho, essa história começou a ser construída, na verdade, em junho de 2004, com a chegada da Letícia. Isso. Conta pra gente, foi uma gestação tranquila, o parto, como que foi? Sim, foi uma gestação tranquila, só que o parto nem tanto, porque ela era muito grande, então eu acho que deveria ter sido feita uma cesárea e não foi feito. O parto foi um parto forçado, porque já estava com 40 semanas, então o médico resolveu por forçar o parto, induzir o parto. Só que como ela era muito grande, ela acabou parto normal sendo prejudicial para ela, porque ela nasceu com lesão no plexo, como os médicos disseram na época, que foi um probleminha que ela não movimentava o bracinho direito. E aí, depois disso, precisou de fisioterapia, quando era pequena ainda ou não? Sim, fez 1 ano de fisioterapia, aí recuperou uma parte do movimento, só que aí quando chegou a 1 ano, os fisioterapeutas disseram que não tinha assim, mais o que fazer, que a fisioterapia seria naturalmente ela mesma no movimento, que a gente estimulasse o uso do braço, colocasse pulseirinha para chamar atenção, que fosse mesmo o estímulo natural. Entendi. E aí, depois a criação da Letícia foi tranquila, sem grandes intercorrências, nada, a saúde dela nada. tudo ok, tudo, né? E aí, quando foi em 2002, Letícia já estava grandinha, ela pedia irmãos? Pedia. Nessa época ela pediu bastante? Pediu bastante. E aí, em 2012, em maio, você descobriu que estava grávida. Como é que foi? Foi planejado? Foi. Na verdade, foi a única gravidez planejada, porque nós estávamos num momento financeiramente assim mais confortável, tínhamos plano de saúde, então pensamos assim no que seria o momento de uma nova gestação. Foi a gravidez planejada. E foi quando descobrimos que seriam os gêmeos. E foi um susto. Foi. Você estava sozinha? Estava sozinha. E como que foi receber essa notícia sozinha? Você foi para um exame como um exame normal, de rotina? Normalmente eu fui fazer a ultrassom sozinha, né? Quando eu cheguei lá, aí o médico que está fazendo a ultrassom perguntou: você está sozinha? Eu falei: tô. Aí, porque são gêmeos, eu perdi o chão. Aí quando terminou o exame, eu saí e
liguei pro meu marido, falei, ó, são gêmeos. Ele também estava dirigindo, parou o carro na mesma hora, porque ficou também surpreso, não sabia nem o que fazia. Ele, e agora? Falei, e agora? E agora são dois, E agora né? Fazer o quê? E aí, a previsão de nascimento dos gêmeos, na verdade, antes disso até, deve ter criado aquela coisa de um menino, uma menina, um casal, dois meninos. Sim, a gente ficava aquela pensando, e expectativa, agora? né? Aí pensamos nome de 2 meninas, nome de 2 meninos, até descobrir que eram E 2 como foi? meninos. Aí nós sentamos, né? Vamos escolher nome de menino, nome de menina, mas na verdade nós tínhamos mais nome de menina. Aí quando descobrimos que eram meninos, aí agora, vamos sentar e vamos refazer os planos. Aí para descobrir, para chegar ao nome dos meninos. Que eram? Murilo e Antenor. E aí foi aquela festa, família, e começou a ganhar presente. E a gravidez, até então, A gravidez normal? foi tranquila, os exames normais. E quando chegou de 6 para 7 meses, eu comecei a sentir assim, muito peso. A barriga estava muito grande, a barriga já estava como se eu estivesse de 9 meses. Então, eu comecei a sentir peso, dificuldade para respirar, aquelas dificuldades de final de gestação mesmo. E foi quando eu falei para a médica, fui na consulta e falei para ela. Eu tinha acabado de fazer a ultrassom morfológica, que estava perfeito, os dois estavam perfeitos, crescimento normal. E fui mostrar para ela o exame. Só que eu falei para ela, eu estou me sentindo muito cansada, dificuldade para respirar, eu fico muito cansada muito facilmente. E o fato de estar trabalhando ainda, trabalhar em escola, subir e descer escadas, andava no transporte escolar, morando em zona rural. Então eu estava preocupada com isso, né? E falei para ela. Aí ela falou que não tinha problema, porque falei, não pode ser um caso de gravidez de risco, né? Aí ela falou que não, que os meus exames estavam normais, estavam perfeitos, então que não tinha nenhum problema. E a previsão de nascimento deles era para fevereiro, no caso de 2013, Isso. né? Mas quando foi em novembro de 2012, aconteceu algo. Eu queria que você contasse. Eu comecei a sentir num sábado, eu comecei a sentir dores. E como eu já tinha tido o primeiro parto normal, eu sabia que eram contrações. Então eu comecei a sentir aquelas contrações, mas assim, que vinham bem espaçadamente. Aí tomei um Buscopan, né? Mandei mensagem para a médica, ela orientou que tomasse um Buscopan e repousasse. Aí fiz, no sábado passei bem, no domingo começou a voltar novamente e mais forte. Aí mandei mensagem novamente e ela me disse então que fosse para o hospital. Sim. Aí fomos para o hospital no domingo à noite e lá foi feita a ultrassom. E quando descobriu que um deles estava morto. Entendi. Nesse exame, viu que um bebê não tinha mais batimento. Não tinha mais batimento. E aí foi quando começou a se preocupar com o segundo bebê. Sim, como eu estava tendo contrações, eu ia expelir. O médico disse que se não tirasse o bebê, não fosse para um hospital que tivesse o UTI neonatal, eu ia expelir o bebê. E aí o outro bebê que ainda tinha vida iria nascer num hospital que não tinha recurso. Não tinha recurso. Né? E aí você foi transferida pro... Eu fiquei de domingo para segunda no hospital aqui em Três Rios. Que na segunda foi descoberto que um dos bebês estava morto. E aí começou aquela procura por hospitais que tivessem vaga com UTI neonatal. Sim. E eu só consegui ser transferida na terça-feira, na parte da tarde. Então eu fiquei esse tempo todo em sofrimento, eu e o bebê, que tinha vida ainda. Só consegui ser transferida na terça-feira, na parte da tarde. Quando eu cheguei no hospital, já foi aquela correria, porque eu já estava mesmo no limite. No limite para ele nascer de parto normal. Mas chegou a ser feita uma cesárea. Foi feita uma cesárea. Aí nasceu o Murilo, já não tinha vida mais, e o Antenor, muito prematuro. Foi até a dúvida. Eles tiraram o primeiro bebê, que estava sem vida. Aí tiraram o segundo. Aí, qual é o nome desse? Falei, eu não sei quem é esse. A ordem seria, o que saísse primeiro era o Murilo, e o que saísse depois era o Antenor. Não, esse aqui foi o que saiu segundo. Falei, então esse aí é o Antenor. Entendi. E aí foi um bebê que nasceu muito prematuro, tinha quanto de peso? Ele estava com
600 gramas. Nossa, menos de 1 quilo. Então era um Menos de bebê 1 quilo. muito frágil. Muito. As chances, assim, os médicos já falavam que era um bebê que poderia não Prematuro sobreviver. extremo, o risco de vida, a sobrevivência dele era muito pequena, eles disseram que eles iam fazer o possível, mas a chance de sobrevivência dele era bem pequena. E aí ele foi para a UTI neonatal. Conta pra gente como é que foi, foi parada cardíaca, o que Ele aconteceu? teve várias paradas cardíacas, ele foi reanimado muitas vezes, ele ficou entubado, ele teve que fazer traqueostomia, porque ele não respirava sozinho, ele teve que fazer gastrostomia, porque para poder se alimentar, porque a princípio ele se alimentava pela sonda. Só que não pôde ficar tanto tempo a sonda, então foi feita a gastrostomia e a traqueostomia. Mas as paradas cardíacas foram bem no início ou foram no decorrer? Porque ele ficou 10 meses no hospital, na UTI Na neonatal. UTI neonatal. Nos primeiros meses ele teve muitas paradas que prejudicaram muito a parte neurológica. Os médicos disseram que se ele sobrevivesse, ele teria assim, muitas sequelas. Mas eles não conseguiam nem te falar o que seria, que teria que esperar ele crescer para descobrir o que tinha. Sim, porque nesse período que ele ficou, foram várias intercorrências. Aí ele teve também um probleminha no coração, que ele teve que ser tratado também, tipo uma infecçãozinha que teve que ser tratada. Ele teve que fazer cirurgia nos olhinhos. Então, nesse período, foram muitas intercorrências que teve que ser tratada. E nesses 10 meses, tipo assim, você não teve puerpério, não teve resguardo, não teve nada. Eu lembro que você contou que você ia todos os dias no hospital, você conseguiu... Ele ficou em Nilópolis, no Domingos Lourenço, e longe de tudo. Quando eu fui transferida para lá, eu falei, como que vai ser? Ele vai ficar na UTI e eu não posso ficar no hospital com ele. E um anjo, que a tia do meu marido morava em Mesquita, que é muito perto de Nilópolis, a distância assim muito pequena. Então ela me ofereceu, não pode ficar na minha casa. Então, como a distância era muito pequena, eu ia todos os dias. Eu ficava lá o dia inteiro com ele. E eu tenho neonatal, a mãe pode ficar o dia inteiro. Pode ficar até um certo horário da noite. Eu passava lá o dia inteiro com ele. E foi vivendo todos esses acontecimentos, né? Tinha vezes que chegava, eram boas notícias, dias nem tanto. Eu chegava lá todos os dias com o coração na mão. E eles tinham, às vezes, o hábito de trocar as incubadoras de lugar. Quando eu chegava, entrava, que eu não achava a incubadora dele no lugar que eu deixei no dia anterior, o coração vinha na boca e voltava. Até eu ver que só tinham trocado de lugar. Sim. E aí, esse período não foi um período fácil, mas você tinha a expectativa de conseguir levar ele para casa, até porque você tinha outra filha mais velha. Até porque nesse período, meu marido ficou em casa, sozinho, porque ele tinha que trabalhar. Minha filha ficou na casa da minha tia, porque ela tinha que estudar. E eu lá longe. Então a família ficou toda separada. E eu tinha que ter forças para esse motivo. Porque a família precisava de novo ser reunida. Mas aí você queria muito levar ele para casa. Mas não foi fácil, né? Conseguir levar. Eu queria levar do jeito que ele fosse. Com as sequelas que ele tivesse, eu queria levar. Não foi fácil. Quando os médicos disseram, olha, ele está estabilizado, não há mais o que a gente possa fazer por ele aqui na UTI, ele vai ter alta. Mas ele precisa ter alta com home care. Ele precisa ter um suporte de UTI dentro de casa 24 horas. Aí começou a luta, uma jornada, uma luta. Pelo fato de onde nós morávamos, que é zona rural, a dificuldade de home care que aceitasse levar ele. Porque para levar para casa, o home care tem várias exigências. A água, tem que ter o telefone. E naquela época era difícil ter uma linha de telefone em casa. A nossa água era de mina, não podia ser uma água de mina, tem que ser uma água mineral, comprada. Então tudo para ele, água para o banho, tudo era comprado. Era separado da nossa. A gente está falando de mais de 10 anos atrás, né? As coisas eram muito diferentes do que é hoje. Muito diferentes. E nós não tínhamos telefone fixo, nem sinal de celular, de internet então não tinha mesmo. E sinal de celular era muito precário.
tinha que ter um gerador, porque em caso de falta de luz tinha que ter o gerador, porque o equipamento tinha que ser mantido 24 horas. Então, toda aquela exigência que a gente tinha que cumprir para conseguir que o home care levasse. Então, nós vimos um home care em Três Rios, eles foram lá, disseram que aceitariam, e na última hora eles disseram que não levariam. Então, me criaram aquela expectativa, meu filho vai para casa, e depois não foi. Mas com muito custo conseguiram. Muito custo. Aí eu comecei uma procura eu mesma. Comecei a entrar na internet, não é possível que não exista, porque o plano de saúde alegava que não tinha nenhum home care que aceitasse. Então eu comecei essa busca. Eles pediram ao hospital lá em Nilópolis que se eles não tinham ninguém para indicar, o hospital também não tinha. Eu comecei a busca na internet e encontrei em Petrópolis um home care que aceitou. Entrei em contato com elas, com as meninas do home care, e elas disseram assim, não, nós vamos lá para poder ver o lugar, ver a sua casa, conhecer a sua casa, e aí sim nós vamos falar para você. E lá de Nilópolis, eu entrei em contato com meu marido e falei, olha, eu consegui um home care, elas vão aí para ver. Ele pegou, recebeu elas olharam tudo e falaram assim, não, a gente traz ele. Aí disseram, né, o que elas precisariam para que ele fosse para casa, e assim nós conseguimos, mas foram quase 10 meses que ele ficou na UTI. Do período que ele teve alta até conseguir levar ele, foram mais ou menos uns 5 meses. A metade do tempo que ele ficou na UTI foi tentando esperar. Foi buscando a home care. E nesse período também, quando a gente conseguiu o home care, ele teve... Agravou. Porque quanto mais tempo ele ficava na UTI, mais bactérias ele podia pegar. Ele estava exposto a mais tipos de bactérias e infecções. Então, nesse período, ele teve uma infecção que a gente teve que esperar ele se recuperar. E aí ele recuperou e foi para casa. Sim. Mas em casa também as coisas não foram fáceis. Não. Você teve que aprender a lidar com os equipamentos, a parte de alimentação, era tudo muito cheio de regras, né? Até mesmo na UTI eu já fui me preparando para isso, para fazer a aspiração, para poder fazer a alimentação no próprio UTI. Eles já foram me preparando. Te ensinando. Para cuidar dele também quando fosse para casa. E como que foi a chegada do Antenor em casa? Foi uma festa. A família reuniu de novo? Foi uma festa, foi sair do hospital com ele, mesmo saindo com ele em cima da maca, cheio de aparelhos, com tubos de oxigênio, mas foi um sonho que estava se realizando. Chegar em casa com ele. E aí ele ficou 3 meses em casa, mas ele teve uma complicação. Qual o tipo de complicação que ele teve? Então, na verdade, eu não sei nem informar, porque no atestado de óbito dele está sepse total, infecção, né, generalizada. Mas ele estava em casa e ele precisou ir para o hospital porque teve algo na alimentação, no período intestino? que ele ficou em casa, ele não saiu de casa. Então, ele ficou esse período todo assim, estava indo até que razoavelmente bem, né? Sem grandes intercorrências. Ele tinha visita de nutricionista, ele tinha visita da pediatra, fisioterapia, ele tinha todo o atendimento, ele tinha as técnicas de enfermagem 24 horas, então assim, ele tinha todo o suporte. Só que quando foi no dia 29 de novembro, pouco tempo depois que ele tinha feito um ano, fizemos uma festinha para ele só lá em casa para te fazer as fotos, né? Sim. E quando ele tinha 13 dias que ele tinha feito aniversário, feito um aninho, aí ele teve uma febre muito forte, começou com uma febre, e a febre não cedia. A febre começou de tarde, foi a noite inteira, de madrugada a técnica me chamou, disse que a febre estava muito alta, não cedia. Aí, entrando em contato com a pediatra, ela orientou que ele desse banho nele, desse a medicação e desse banho. E ela estava indo para lá. E ela chegou lá na parte da manhã. Só que ela chegou, ele já estava assim... Eu comecei a notar que algo estava errado, porque na válvulazinha da gastrostomia estava saindo um líquidozinho escuro. Então, eu vi que ali já não estava... normal. Alguma coisa não estava bem. Então, ela chamou a ambulância, pediu a ambulância, para que a gente pudesse levar ele para o hospital da Unimed, em Petrópolis, para poder ver
que estava acontecendo. E aí a ambulância levou. Levou. No meio do caminho, ele teve uma piora, ele fez uma parada. E ela foi junto, foi reanimou ele até chegar no hospital. No hospital já foi aquela correria também para tentar E aí vocês reanimar foram ele. para o Rio de novo, não? Não, foi para Petrópolis. Para Petrópolis. Aí foi aquela correria para reanimar ele, mas depois de um certo tempo, deram notícia que não tinham conseguido. E você pôde se despedir? Você teve um tempo ali com ele? Pude. Eles só me pediram que esperasse um pouquinho, porque eles estavam limpando ele. Que na tentativa de reanimar, ele começou a vazar. Passou pela traqueostomia, pela gastro, aquela infecção que já estava, né, toda nele. Começou a vazar pela boca. Aí eles pediram que limpasse, que esperasse que eles iam limpar, porque a aparência dele estava muito feia. Aí depois me deram ele. Consegui me despedir. Você pôde pegar ele sem aparelho nenhum, Pude. sem nada, Sem como aparelho ele nenhum. era. E o que te deu força para continuar foi a Letícia. Foi saber que eu tinha outra filha ainda, e ainda era uma criança. A Letícia estava ainda com 9 anos. E olhando para trás, assim, hoje, você consegue ver sentido em tudo que você passou? Tipo, eu precisava passar por isso porque eu precisava, sei lá, mudar algo assim, ou melhorar ali, ou aprender isso? Sim, no momento, assim, você não entende. Sim. Por que eu estou vivendo tudo isso? Por que eu estou sendo castigada? Não sei, parece um castigo. Por quê? Por quê? Por quê? Aí depois comecei a pensar, não, por algum motivo eu precisava passar por isso. Por mim ou por alguém, por perto, né, para mexer, para poder sacudir e acordar. Foi uma coisa que eu precisava passar para aprendizado, ou meu, ou de alguém próximo, dos próximos. Né? A gente precisava passar daqui. Eu acho que não tem como você, lógico, mas quem está perto também não aprender algo com tudo o que aconteceu. Porque a gente às vezes aprende com o sofrimento do outro. Com certeza. A gente se reconhece em algumas histórias. Com certeza alguém que está vendo o programa vai se reconhecer e vai encontrar forças na sua história para poder seguir. Sim. E agora a gente vai para a parte que foi quando o arco-íris apareceu. A nossa enxerida. A perda do Antenor ficou sendo sentida e é sentida até hoje. Mas depois dele, você decidiu que não queria mais ter filho? Você ficou... Querer eu até queria, mas eu tinha muito medo. O medo de passar por aquilo tudo novamente. Então, eu queria, mas ao mesmo tempo eu não queria passar pela gestação. Chegamos até a conversar sobre a possibilidade da adoção, porque eu queria, sim, outro filho. Tinha ficado um buraco, e lógico que não nenhum outro ia tampar, mas talvez amenizar um pouco, né? Aí conversamos sobre a adoção e, assim, estávamos aguardando, amadurecendo a ideia. Acho que na época você já tinha até feito uma cirurgia plástica, porque não ia engravidar mais. Já. E aí, quando foi em 2020, no auge da pandemia, você descobre que estava grávida. Sim. Não estava nos planos. E foi você estava tomando remédio, não é? Estava. O uso de anticoncepcional. Só que, assim, uma coisa inexplicável. Não sei explicar. Era para ser. Era para ser. E aí foi aquele susto e logo em seguida você já descobriu que estava com Covid. E era tudo muito novo, não sabia o que poderia ocasionar, né? Sim. Eu não estava... a escola tinha fechado, né, por conta da pandemia. Aí, quando resolveram que nós iríamos fazer a entrega das atividades na casa dos alunos, né, que eles fariam as atividades em casa e nós faríamos a entrega para os alunos. Então, eu voltei a trabalhar assim, fazendo a entrega das atividades. E quem tinha voltado a trabalhar tinha que fazer o teste do Covid. Aí, todos os funcionários que tinham voltado a trabalhar tinham que fazer. Então, fui fazer o teste e estava trabalhando. Só que aí eu descobri a gravidez. Aí eu tive que parar. Quando veio o resultado do teste, eu não estava nem trabalhando mais, porque já tinha descoberto a gravidez. Sim. Então foi aquele susto. E agora? Será que vai ocasionar alguma coisa? Entrei em contato
com o meu médico na hora e ele falou assim, olha, é uma coisa que também não sei te responder. É um vírus novo, qualquer vírus pode ser prejudicial para a criança, mas é um vírus que ninguém sabe dar nenhuma informação sobre ele. Sim. Mas a gravidez da Liz foi a gravidez tranquila. Foi a gravidez até o final. Até o final foi aconteceu tranquila. tudo. Você estava mais com a questão de pressão, mas estava controlada, tudo. Sim, tive diabetes gestacional, a pressão aumentando um pouquinho. E eu, quando descobri a gravidez, fiquei muito preocupada por ser na pandemia, pelo fato da minha idade, que eu já estava na casa dos 40. Sim. E aí descobri que também estava com a diabetes a diabetes gestacional. Aí eu fiquei preocupada, mas ao mesmo tempo eu tentei tranquilo. ficar, relaxar, porque se tinha acontecido é porque era para acontecer. Tudo ia dar certo. Sim, e aí perto da Liz nascer, em 2021 já, o seu esposo teve Covid e ficou grave na UTI. E eu descobri que estava também na semana que o parto da Liz ia ser feito. E como que foi lidar com isso? Tipo, minha filha vai nascer e meu marido está no hospital, como que vai ser? Ele internado, ela para nascer e eu com Covid também. Não podia... Já teve a segunda vez o Covid, a segunda então? vez. Eu tive no início da gestação e tive no final. Quando ele teve também, estava internado. Então, esse final foi muito conturbado. Porque ele foi para a UTI, ninguém queria me falar sobre o real estado dele. E quase que a minha filha nasce sem conhecer o pai, e o pai sem conhecer a filha. Mas, de certa forma, ter aquela espera da chegada dela foi algo que deve ter fortalecido ele. Ele fala que foi o que deu forças para ele. Ele tinha que lutar, porque ele tinha que conhecer a filha. E aí ele teve alta dias antes. Dias antes do parto. Aí a médica ainda disse que ele poderia até assistir o parto, porque ele não estava mais com Covid, né? Ele poderia assistir, mas ele optou por não assistir. Porque... Ele ainda estava meio debilitado. É. E aí a Liz nasceu, correu tudo bem. Graças a Deus, a Liz nasceu super saudável. E não teve nenhuma intercorrência e já está com 5 aninhos. 5 aninhos. É uma história que, por mais que tenha doído, ainda dói, acredito, mas veio um arco-íris depois da tempestade, né? Sim. A dor da perda deles. Então, a chegada dela foi inexplicável, né? Mas, ao mesmo tempo, explicável porque tinha um buraquinho que ela tinha que vir para poder amenizar. Sim. E se hoje você pudesse falar algo para mulheres que, às vezes, estão passando hoje por aquilo que você passou lá atrás, que, tipo, tá na tempestade, não tá vendo chance de abrir um sol, de aparecer o arco-íris novamente, o que você teria para poder falar para essas mulheres? É porque quando a gente está nesse momento mesmo dentro da tempestade, parece que não vai passar, mas vai. Vai passar, por mais que às vezes pareça que demore, vai passar. E a recompensa depois vem, com certeza. O buraco, a dor sempre existe. Sempre. Mas com o tempo, então, ameniza. Sim. Diminui. Diminui. E para a gente poder encerrar, sua história linda, eu tenho certeza que vai inspirar e fortalecer muitas mulheres. Eu queria que você olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem para Letícia, para Liz, quando ela crescer puder assistir, e para os seus meninos, o Murilo e o Antenor, se você pudesse falar algo para eles. Filhas, vocês são a razão da minha vida, vocês são o meu tudo. Vocês são a minha força para levantar todos os dias e lutar. E olhar que valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu passei. E que se existe coisa melhor nessa vida do que ser mãe, eu não vivi e nem preciso viver. Porque o melhor, para mim, é ser mãe. Que lindo. Queria te agradecer. Obrigada por ter vindo, ter topado, ter confiado em mim. Eu tenho certeza que vai ser incrível e foi muito emocionante. Por mais que seja um assunto difícil de eu falar, eu me emociono sempre quando eu falo. Mas eu achei que eu precisava falar, que eu precisava que outras mães soubessem que a tempestade sempre passa. Porque se de alguma forma você viveu
tinha algum propósito. E às vezes esse propósito talvez seja até agora. Alguém que está te assistindo e você vai conseguir fazer com que uma mulher que está te vendo agora não desista. Né? Queria te agradecer, queria te dar de presente uma orquídea. Obrigada. Que é o símbolo aqui do nosso programa, que fala exatamente sobre a identidade de cada mulher. Cada orquídea é única, como cada história que vai passar por aqui. E te presentear também com um mimo que a nossa parceira Ateliê Encanto mandou para vocês. Muito obrigada. Obrigada, viu? Você que assistiu até aqui e conhece uma história emocionante e inspiradora como a que acabamos de contar, escreve aqui pra gente. Vai ser um prazer dar a voz a tantas outras mulheres que ainda têm suas histórias desconhecidas. Se você gostou, já curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa assistir, segue a gente no Instagram e se inscreva no canal. É importante cada uma dessas ações para que esse movimento cresça e alcance muitas outras pessoas. E se você que está assistindo quer apoiar e patrocinar o Identidade Elas e vincular a sua empresa ou negócio a algo tão transformador e especial, é só mandar uma mensagem. Nos vemos no próximo episódio. Beijo!